Fala, nação rubro-negra, o Redação está chegando no ar com uma atualização completa das últimas notícias do Vitória. Vamos falar sobre a Arena Barradão. O projeto foi apresentado, prevê aumento de capacidade, mas já barra numa situação fundamental para o torcedor do Vitória, que é a cobertura plena do estádio. O projeto prevê cobertura parcial, já virou polêmica. A gente vai verificar imagens, vídeos, contextualizar tudo isso para entender essa polêmica. Vamos falar também sobre o Sport que notificou o Vitória para o pagamento da multa do Thiago Couto. Vitória que tem 5 dias para pagamento dessa multa. Inter e Santos acabam empatando no final da rodada 35, resultado excelente para o Vitória, e a gente vai passar pela tabela de classificação. E o jogo entre Vitória e Mirassol, tem check-in já liberado, você que é sócio, fica atento aí para garantir o seu acesso, tá legal? Vamos começar aqui falando sobre a Arena Barradão. O projeto foi apresentado ontem de forma oficial, prevê aumento de capacidade para pouco mais de 40 mil espectadores, uma arena moderna, bonita, né, multiuso, porém esbarra numa situação fundamental, uma grande queixa do torcedor do Vitória, é a cobertura. A gente vive num momento, né, de mudanças climáticas, muita chuva, muito sol, e o torcedor do Vitória há muito tempo, né, que precisa ter um estádio que tenha cobertura, até mesmo para proporcionar maior qualidade e também maior número, né, de espectadores no Barradão. Com isso, o projeto foi apresentado e com essa deficiência, grande parte da torcida reclamando demais, mas eu vou trazer aqui primeiro o vídeo de apresentação da Arena, para depois a gente, né, falar a respeito aí também sobre a nossa opinião, o que pode ser ou não a nova casa do Vitória. Vamos lá. Foram vitórias, sofrimentos e noites mágicas que fizeram história. Mas o tempo trouxe novos sonhos. O Vitória merece uma casa à altura da sua torcida guerreira, da sua história gloriosa e do seu futuro brilhante. Uma arena moderna, redesenhada para dar mais conforto, segurança e orgulho a mais de 40 mil torcedores em cada jogo. Com o que há de mais atual em arquitetura e operação de arenas multiuso, a Arena Barradão vai além do futebol. Será o palco dos grandes shows do Nordeste e um ponto de encontro permanente da nação rubro-negra. Negro, ajuda a escrever o próximo capítulo. Tá aí, pessoal, a Arena Barradão, apresentada de forma oficial pela SD Plan, SD Arenas, a iFoods, a direção do Vitória, e muita queixa em referente à cobertura do estádio. Eu vou trazer aqui as imagens para a gente contextualizar tudo isso, né? Grande parte aí da torcida reclamando. Por outro lado, tem pontos positivos, sim, o estádio, uma fachada muito bonita em LED, porém aquém aí pela questão da cobertura, né? Claro, a experiência do torcedor tem que ser proporcional à experiência de quem vai estar assistindo grandes shows. Eu acho que não dosaram, né, completamente aí de uma forma equilibrada as experiências. Olha só, o projeto arquitetônico prevê a cobertura em 2/3 do estádio, e o que eu estava te dizendo aqui, ó, no meio do estádio, aqui no ponto central, onde hoje tem aquele edifício lá que fazem as transmissões, o pessoal ali do YouTube, o pessoal da rádio, aquele prédio ali ele vai ser substituído por um prédio imenso, de fora a fora, né, com vários andares, 2, 3 andares, se eu não me engano, área de circulação, com camarotes, área de alimentação, porém, né, que traz uma experiência muito positiva para quem vai para um show, para um grande evento. Mas para quem está no estádio em si acompanhando uma partida de futebol, os outros setores ficam muito aquém, e isso gerou muito desgaste aí, muita rejeição por parte da grande parte da torcida, né? Porque a cobertura em si plena é na parte aqui principal do estádio. Claro, a gente entende que as arenas são setorizadas, existem setores que são melhores que os outros, mas ficou
a dosagem aí, pegaram mal na dosagem, fizeram tudo para o ponto central e nas outras partes aí do campo, sem cobertura, e o que deixou o torcedor bastante chateado. É muita chuva, é muito sol no Barradão e acaba realmente, né, atrapalhando o torcedor do Vitória de poder ter uma experiência positiva, uma experiência igual à experiência de quem vai ter para assistir os grandes shows. Claro que existe um investidor por trás que busca o retorno financeiro, o retorno dele não é só no futebol, ele precisa ter um retorno nos grandes eventos e é claro que nesse momento eu entendo, aí já parte a minha opinião, que acabou o investidor puxando muito mais para si, para o Vitória, né, nesse momento ter uma experiência diferente, torcedor do Vitória ter uma experiência diferente de uma experiência de quem teria num show, por exemplo. Tem que dosar isso, porque a arena não vai sobreviver só do futebol, a arena não vai sobreviver só do show. Vai precisar também do torcedor do Vitória para dar retorno financeiro ao investimento aí da SD Plan, SD Arenas. Então é preciso debater isso, é preciso olhar com carinho para a necessidade do torcedor do Vitória, precisa reformular isso. Claro, eu lembro que esse projeto vai ser levado à apreciação, para aprovação ou não, né, do Conselho do Vitória em dezembro, mas eu já observo que há uma experiência diferente em aquele espectador que vai assistir um grande evento de um show, por exemplo, que vai ficar no ponto central, nessa parte aqui, ó, do estádio, em relação às outras partes do estádio sem cobertura. Então acabou ali puxando muito mais para o investidor que foca nos shows, nos grandes eventos, e aí em relação ao futebol acabando tendo uma experiência aí bem menor se comparada aí com a experiência dos grandes shows. Então precisa ser um estádio e também uma arena multiuso, não pode ser apenas um estádio equipado para show e com experiência diferente para quem vai assistir uma partida de futebol, pelo menos é a minha opinião, tá legal? Comenta aí, pessoal, sobre a nova Arena do Vitória, que prevê, se aprovada, o início das obras no segundo semestre de 2026 e conclusão em 2029, a nova Casa do Vitória, tá bom? Vou falar agora sobre o Sport, que notifica o Vitória para o pagamento da multa do Thiago Couto. Vitória que tem 5 dias para pagamento dessa multa. O clima ficou quente entre Sport e Vitória. O Sport notificou extraoficialmente o Vitória nesta segunda-feira para o pagamento da multa do uso do goleiro, né, o Thiago Couto, no duelo entre as duas equipes no último dia 23 de novembro. A informação é da repórter Camila Souza, do GE Pernambuco. Pelo contrato, Thiago Couto, que pertence ao Sport, não poderia atuar contra o Leão da Ilha. O Vitória decidiu escalar o jogador e agora tem 5 dias úteis para quitar a dívida. Caso o pagamento não seja realizado, o Sport promete levar o caso à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, órgão da CBF, responsável por mediar conflitos financeiros e trabalhistas no futebol. Claro, eu li a matéria, agora eu vou trazer aqui a minha opinião. O Sport deve ao Vitória R$300 mil pelo empréstimo do Léo Pereira. O Sport deve ao Vitória o Gabriel Vasconcelos, que só está lá porque paga metade, o Vitória paga metade, o Sport paga metade. Eu acho que tem que Fábio Mota sentar e rever essa situação. Ele disse que ia ser pago antes. Por um lado, o Fábio Mota falou que ia ser resolvido em dezembro, depois disse que vai ser resolvido antes, que ele sempre pagou as dívidas do Vitória até antes mesmo do prazo, sempre foi correto com isso, mas já há um novo capítulo aí do GE Pernambuco. A repórter Camila trouxe essa informação, a Camila Souza, do GE Pernambuco. Bora verificar aí, porque se o Vitória deve essa multa, tem que pagar, assim como o Sport também se deve ao Léo Pereira, né, deve o empréstimo do Léo Pereira, tem que pagar também, tem que resolver a situação do Gabriel Vasconcelos. Bora girar de outra notícia. Inter empilha gols perdidos e Santos busca empate com dedo de Vojvoda. Um jogo importante, duelo decisivo, né? Antes da partida, o Inter com 40 pontos e o Santos com 37. No empate, Inter com 41 e o Santos foi a 38, permanecendo dentro da zona do rebaixamento. Um primeiro tempo do Inter a todo gás, todo vapor, não sabendo dosar isso. No segundo tempo, foi equilibrado a partida, com o Santos chegando ao gol de empate. Com isso, né, tudo embolado na reta final do Brasileirão, e agora a gente vai passar aqui na tabela de classificação para entender o momento do Vitória. Vitória que, com essa vitória diante do Sport e com o resultado de ontem de empate entre Internacional e Santos, o Vitória continua fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos lá.
Vamos lá, estamos na tabela de classificação para você entender como ficou aí ao final da rodada com esse empate entre Inter e Santos. O Vitória permanece fora da zona com 39 pontos, agora em 35 partidas, 9 vitórias, o saldo de menos 16. Estou falando sempre os pontos principais, né? Primeiro, para desempate é ponto, depois o número de vitórias e depois saldo de gols. O Santos, com 38 dentro da zona do rebaixamento, com 35 jogos disputados, mesmo número de vitórias do Leão e com saldo de menos 14. Fortaleza, que ainda tem um jogo a menos, vai precisar jogar contra o Atlético Mineiro, tem 34, Juventude 33, Sport rebaixado 17. O que foi que embolou aqui? O Internacional está 2 pontos de diferença do Vitória, vai jogar contra Vasco e São Paulo, 2 jogos fora, e o Santos, que joga contra o Sport na Ilha do Retiro, o Sport já rebaixado. Vitória enfrenta o Mirassol, então Inter enfrenta o Vasco fora, Vitória enfrenta em casa o Mirassol e o Santos enfrenta em casa o Sport. Então uma situação complicadíssima para o Internacional, que pode sim estar ameaçado de rebaixamento, e o Vitória que vencendo o Mirassol pode ir aí a 42 pontos, pode ultrapassar o Inter caso o Inter não vença fora de casa o Vasco, e o Santos que, mesmo se o Santos vencer o Sport, o Vitória vencendo o Mirassol, o Vitória ainda continua na frente do Santos. O Santos hoje não depende de si, depende de um tropeço do Vitória, para você ver como esse resultado contra o Sport foi fundamental, foi importante, claro, aliado com o empate entre Internacional e Santos. Tá legal? Então, com toda essa mística, toda essa energia positiva, toda essa sorte também do empate entre Inter e Santos, a gente vai para esse jogo contra o Mirassol com muita energia. Para isso eu vou trazer aqui, ó, check-in liberado para Vitória e Mirassol no Barradão. Você que é sócio do Vitória, que já fez, tá beleza. Quem não fez, fica atento aí para verificar. Existem prioridades, né, de cada sócio. Tem o sócio, né, Sou Mais Vitória, tem vários tipos de sócio aí que a gente vai detalhar agora para você não perder tempo e fazer a sua participação nessa partida. Vamos lá, tá aí na sua tela. Segunda-feira, ontem que começou, né, o check-in. Ontem, segunda-feira, 10 da manhã, sou Leão da Barra, sou Colossal, sou Tradição e sou Sem Fronteiras. Hoje, terça-feira, à tarde, não é isso? 4 da tarde, sou um nome na história. Então, até, né, 4 da tarde, sou Leão da Barra, sou Colossal, sou Tradição e sou Sem Fronteiras. A partir de 4 da tarde, o Sou o Nome da História vai poder fazer seu check-in também. E na quarta-feira, a partir do meio-dia, amanhã, meio-dia, Sou Vermelho e Preto. A partir da quinta-feira, as vendas começam de forma online meia-noite e 9 da manhã nos pontos físicos, né? A venda aí para o jogo, importantíssimo. O Vitória pode chegar a 42 pontos, pode ultrapassar também o Internacional, colocar o Internacional numa situação de pré-rebaixamento e cravar, claro, sua permanência no Brasileirão de 2026. Então tá dado o recado aí, falamos sobre a Arena Barradão, sobre a polêmica da cobertura da Arena Barradão, falamos sobre o Sport notificando o Vitória para o pagamento da multa do Thiago Couto, falamos também sobre Inter e Santos que acabaram empatando, tabela de classificação, o Vitória a 2 pontos do Internacional e 1 ponto de diferença do Santos, e o Vitória na 16ª colocação, vai jogar em casa, enquanto Santos também joga em casa e o Internacional joga 2 partidas fora contra Vasco e também São Paulo. Vou ficando por aqui, obrigado pela companhia e participação, deixa o like aí, pessoal, não esquece não, curte o vídeo, né, e hypa também, que é importante, e a gente volta numa próxima programação. Tamo junto, um abraço, até mais, tchau pessoal.